pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ligando os Pontos. Sou a Mari Sarkis, a host de hoje, e a nossa conversa vai ser sobre os desafios da tecnologia na alfabetização. E para essa conversa trouxemos duas convidadas muito especiais, a Késia e a Suelen. A Késia, ela é pedagoga, consultora pedagógica, tem uma formação vasta em experiência com educação infantil, ensino fundamental. Obrigada pela presença, Késia. Muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Parabéns pelo Dia do Pedagogo, para todo mundo também que está nos escutando. Falar sobre esse tema é super importante aí para ajudar os professores, a equipe gestora aí, nessa geração aí que está na escola em constante transformação, né? Muito bem. Então, eu vou aproveitar e parabenizar elas. Hoje é o Dia do Pedagogo, estamos gravando neste dia e trouxemos duas pedagogas para conversar com a gente sobre um tema muito importante. E a Su também é pedagoga, consultora pedagógica, especialista em alguns temas da educação. Ela é doutora em educação pela Unicamp e tem também experiência em educação básica. Obrigada, Su, pela presença. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui. Prazer estar aqui com você hoje, Késia. Feliz Dia do Pedagogo para nós, né? É uma honra mesmo, um prazer, uma alegria, ainda mais num dia tão especial que a gente está trabalhando aí com os pedagogos, em que a gente trabalha diretamente com a alfabetização também. Muito bom. E assim, alfabetização. A alfabetização é um tema bastante delicado quando a gente fala de alfabetização, principalmente no Brasil. Os números, eles estão gritantes, assim, no sentido de que a gente está muito para trás. Em 2022, o censo do IBGE soltou que 11,4 milhões de brasileiros não sabem escrever ou ler, né? E dentro desse cenário, eu queria entender de vocês, enquanto pedagogos, enquanto educadores, como vocês enxergam a alfabetização hoje no cenário atual e o que vem acontecendo de mudanças no processo de ensino-aprendizagem para que esses números, né, estejam cada vez mais gritantes. E a gente não pode deixar de falar da pandemia, né? A pandemia, ela só agravou esses resultados. Então, os alunos, né, desse momento pandêmico, foram extremamente prejudicados no processo de ensino. E a gente tem que correr atrás, né? Perdemos muito tempo. Nós temos aí uma informação, e você me corrija se eu estiver errada, mas nós precisávamos de um documento normativo. E a vinda da BNCC aí para a prática escolar vai nos ajudar a aumentar esses números aí de alfabetizados, porque ela é o norte hoje aí para o nosso país. E acredito que esse longo período sem um documento tão normativo para a educação básica é também o que alavanca mais esse índice. Então, como o nosso trabalho hoje é regido por esse documento, é bem estabelecido o que cada etapa precisa avançar, precisa aprender, precisa desenvolver, acredito que a educação aí com relação à alfabetização vai estar a cada dia aí tendo índices melhores. Concorda, Pro? Não, eu concordo. E falando sobre pandemia, né, a gente viu que nos números ali em 2021 do SAEB, a gente tinha resultados de 56% aí não alfabetizados no segundo ano. Hoje, a gente vê no resultado do SAEB, divulgado em 24, com dados de 23, que a gente tem 49%. Então, a gente avança, mas é um número muito expressivo, assustador. Bastante. E a gente fica pensando no papel da hiperconectividade disso. Então, o quanto os alunos estão conectados o tempo todo, mas como a tecnologia pode ajudar e não ser, na verdade, um fator que atrapalha. Boa. Porque essa semana saiu até uma entrevista do Jonathan Haidt, aquele que escreveu a Geração Ansiedade. É um livro maravilhoso. Então, e ele deu uma entrevista essa semana. Fica a dica, pessoal. Fica a dica. É um livro bacana mesmo. E ele deu uma entrevista essa semana, dizendo da problemática de alunos, meninos, que, na verdade, têm um problema de se conectar mais do que as meninas. E por isso a gente vê, por exemplo, PISA com notas de meninos em leitura e escrita um pouco menor, porque ele fala da perda de concentração, da destruição da concentração
com a hiperconectividade. Eles estão conectados o tempo todo, mas qual a qualidade desse conteúdo que eles estão acessando, né? Só a conectividade não é um indicador de aprendizagem, né? Exatamente. Então, acho que a qualidade, acho que a gente, enquanto educador, estamos aqui para fazer essa mediação no que está sendo apresentado em relação à quantidade. A tecnologia é a ferramenta, a gente precisa dela o tempo todo. Nós estamos aqui, imersos em tecnologia agora, nesse momento, né? E que bom que isso faz com que a gente chegue a mais pessoas. É o caso da tecnologia com a educação, né? São ferramentas, assim, indiscutíveis. A gente tem, sim, que se apropriar, né? Essas avaliações trazem à tona todo esse índice triste que a Mari acabou de abordar aí com relação aos números. E vamos torcer aí para a gente fomentar, se formar, estudar, para garantir uma geração aí com índices diferentes, né? Que a gente consiga. Vamos conseguir. Estamos aqui para fazer a diferença, né? Isso. Então, a tecnologia, a gente sabe que ela traz, sim, restrições e prejudica esse processo, mas, ao mesmo tempo, sabemos também que ela, utilizada de uma maneira consciente, com uma intenção pedagógica, ela pode, na verdade, trazer outros resultados. Ela pode ajudar muitas crianças que estão imersas nesse mundo de telas, de computador, de celular, de televisão o tempo todo, né? Hoje, o que vocês estão vendo de práticas pedagógicas que incluem a tecnologia como um ponto aí de alicerce mesmo, ou de um apoio para que a gente possa ajudar as crianças a ler, a escrever? A tecnologia nos auxilia no processo de alfabetização? Existem plataformas, existem ferramentas tecnológicas para esse processo? Muito. E até se a gente for pensar que a gente está num mundo, né? Pensando em letramento, trazendo Magda Soares, né? Se a gente olhar para o mundo letrado, em que a gente está o tempo todo, YouTube, celular, né? A gente tem ali as plataformas de redes sociais, enfim. A gente tem uma infinidade de conexões com a leitura e com a escrita que estão no digital. Então, como a gente pode fazer uso dessa conectividade? Como a gente pode fazer uso do partilhar ideias, né? De lugares que estão com ambientes conectados, em que a gente pode ter leitura compartilhada, em que a gente pode ter socialização também, né? De escrita. E uma coisa, assim, que ela ajuda muito o professor no dia a dia. Vou dar um exemplo. A gente consegue... Estamos de exemplo. Exato. A gente consegue individualizar muito mais, porque a Kézia aprende em um tempo, a Mari aprende no outro. Então, a tecnologia ajuda eu ter recursos, ajuda eu criar planejamentos distintos, ajuda de repente, a Mari, que é mais visual, ler um e-book, e a Kézia, que é mais auditiva, escutar um podcast. Então, a gente tem que identificar qual que é o perfil de aprendizagem desse aluno para usar a ferramenta tecnológica a favor dessa alfabetização. É o primeiro passo. Então, depois que eu identifiquei, assim, a maneira que esse aluno, que esse estudante vai aprender, eu vou aí no podcast, vou na rede social. Então, eu vou entender qual é o objetivo dessa ferramenta que vai acessar ali, que um conteúdo vai ser mais atrativo para ele. Além disso, a gente não pode deixar de citar a inclusão, como a tecnologia nos permite, enquanto professores, né, trazer um ambiente mais incluso através de aplicativos que têm as libras, através do aumento das letras nos livros digitais. Enfim, me ajudem mais exemplos. Nossa, tem milhares. Você tirou as palavras da minha boca. Eu ia dizer exatamente isso. Acessibilidade. Acessibilidade. Que é potencializada, né? A gente consegue, na verdade, potencializar. Então, eu acho que a gente teve muito tempo uma discussão que eu considero, assim, para o momento era pertinente, mas hoje já derrubou muito. Ai, porque a tecnologia vai substituir o professor? Nunca. Claro que não, né? Mas a tecnologia vai ampliar as nossas possibilidades, vai potencializar. E facilita pra gente, né? A gente tem que entender a tecnologia como uma ferramenta e não como algo a nos substituir ou algo a fazer o nosso trabalho. Não, é para potencializar, né? Exatamente. É para trazer algo a mais, para ajudar aí nesse processo, acelerar essas crianças aí que não estão lendo na idade certa, que não estão conseguindo, de alguma maneira, de alguma forma, não assimilar aquele conteúdo específico, né? Até porque sem a mediação do professor, do adulto, é como se a gente abandonasse a criança
no meio daquelas letras, daquelas informações. Então, muito Piaget sua fala. Mediação. é dia do pedagogo. É verdade. Estou trabalhando nisso. Mas pensando mesmo. Exatamente. Mas pensando mesmo nessa mediação, nessas estratégias, né? Tem um relatório até da Unesco. Ele já está um pouquinho... É que hoje está tudo muito rápido, né? Mas ele é de 2023, eu já ia dizer, ele está um pouquinho velho, mas 2023 é recente. Mas ele traz um relatório sobre o uso de tecnologia em alguns países, não só no Brasil, e que ele vai falar que, poxa, ajuda, potencializa, e o quanto de tecnologia a gente tem parado. E eu acho que, como você disse com relação à pandemia, Mari, também ficou muito evidente que eles têm acesso à tecnologia, mas eles não sabem utilizá-la. Exato. Então, eles tinham acesso ao Google Meet, eles tinham acesso à sala virtual de aprendizagem, mas o uso efetivo dessas plataformas de aprendizagem não era algo assim tão empírico como a gente achava que era, por eles serem nativos digitais, né? Então, eles já nascem aí imersos na tecnologia. Então, o nosso papel é trazer essas tecnologias aí para alavancar esses resultados aí, já que eles já têm à disposição sobre essas ferramentas, né? Exatamente. Então, mas vocês como consultoras pedagógicas, eu acredito que muitos professores e escolas abordem vocês, né? No sentido de, né, me ajudem. Como introduzir a tecnologia de uma forma eficaz nesse momento de alfabetização. Então, sabemos que sim, dá para fazer, né? É um recurso interessante. Quais são os primeiros passos que vocês indicam, além de estudar o perfil dos estudantes, né? Estudar o perfil de cada um, vocês indicam para os professores, assim? Vocês trazem algum guia, algumas orientações nesse momento? Hoje nós temos um guia, até da Unesco também, e esse é recente, que é 2025, que ele está fazendo um guia para o uso estratégico de IA na educação. Que legal. E lá ele traz algumas ferramentas até para a gente utilizar com os diferentes perfis, né? Mas eu acho que uma boa introdução, além da personalização, né, que seria interessante, é quando a gente pensa em... São recursos simples, né? Aquela caixa alta, que para alfabetização ajuda muito. Quando a gente tem os livros digitais com as máscaras de leitura, isso ajuda muito. Quando a gente pensa em estratégias de gamificação, como a gente pode trazer jogos educativos em plataformas, né? Mediado, é claro, para trabalhar nesse processo, né? Legal isso. E um recurso, antigamente, nós íamos para a escola e o nosso recurso tecnológico era uma caixa de som. A gente escutava as histórias dos contos de fadas como? Só escutando a música da Chapeuzinho Vermelho, na alfabetização. Hoje a gente consegue o quê? Trazer a imagem, então... trabalhar a leitura visual através do digital, trabalhar o repertório de imagens. Tem uma imagem, a gente às vezes pensa que na alfabetização só em letras, só em números. Não, a gente precisa trabalhar desde pequeno lá formas, cores. Então, o primeiro passo aí, como digital, ampliar esse livro digital para o aluno, para ele observar em outra perspectiva esse conteúdo que a gente vai ser aprofundado futuramente. Você falou de tecnologia, eu estava pensando, nossa, só a caixinha de som? Eu sou da época do mimeógrafo. Eu também. Mas já era uma tecnologia, Era uma tecnologia, uma ferramenta. Mas, por exemplo, vocês citaram a ampliação, né, das letras, livro digital. Não tem como, né, tá num podcast como Ligando os Pontos e não falar do polígono. É verdade. Kézia, me ajuda aqui. Como o polígono vem nesse sentido e como ele oferece essa percepção da alfabetização e práticas diferentes para os professores? É interessante, a gente consegue trazer um movimento pensando nessa imersão que os estudantes têm com a tecnologia, nessa transformação constante? Muito. Enquanto polígono, a gente pensa além, fora da caixa, no sentido, nós estamos estudando um tema sobre dados, gráficos. O que tem de hoje de informação mais aprofundada de dados? O IBGE. Sim. Então, não tem como a gente estar numa sala do ensino fundamental e estar trabalhando com gráficos, com escala, com medidas, e você não ensinar para esse aluno que ele tem um site gratuito, ele tem um site que é o tempo todo atualizado em tempo real, com diversas informações demográficas, econômicas. Então, como que o polígono faz isso? A mais, é um extra. Então, eu tenho o QR Code no livro, o aluno vai lá, vai acessar aquele conteúdo extra. Então, não necessariamente o professor precisa trazer tão engessado essa tecnologia para o dia a dia da escola. Então,
esse conteúdo precisa estar fora da sala de aula, Legal. além, sabe? Aham. E não assim, eu vou ver o gráfico, vou ter essa aplicabilidade só aqui na minha sala de aula, não. Quando você sair para o mundo, onde você vai encontrar isso? Então, existe o IBGE, vamos acessar o site do IBGE agora? Todo mundo tem acesso, não precisa de login. Tem um IBGE específico, por exemplo, para as crianças, uma seção onde tem jogos, tem histórias. Então, o nosso material nosso sistema de ensino é muito preocupado com isso, para atravessar as paredes da sala de aula, sabe? E a tecnologia é exatamente isso. O que ele vai ter de tecnológico, onde ele não vai achar que ele vai ter só dentro da sala de aula? Então, além disso, eu vou usar a tecnologia só para estudar? Não, pode ser curiosidade, pode ser jogando e também, claro, com a intencionalidade pedagógica. Então, nosso material é muito focado nisso. Legal. Não, e assim, eu já aproveito essa resposta para engaixar na próxima pergunta, que é sobre multiletramento, né? E aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho, eu acho que às vezes a gente acha que é muito óbvio, mas a diferença de alfabetização e letramento e sobre o multiletramento. Então, hoje a gente tem estudantes que precisam conhecer outras formas de expressar, precisam conhecer outras linguagens, né? E a gente tem também o letramento digital, o letramento midiático, que vem sendo letramentos importantes no sentido de que a gente é uma sociedade tecnológica, a gente é uma sociedade que está naquele mundo físico e digital ao mesmo tempo. Não, a gente, às vezes, tem contextos que a gente nem consegue nem separar, né? Estamos em qual mundo? O físico ou o digital? Os dois, né? Então, eu queria que vocês expressassem. São muitas perguntas aqui, né? Mas é pra gente fazer com que o nosso ouvinte esteja sendo, né, realmente contemplado e esteja esclarecendo todas as possíveis dúvidas. Diferença entre alfabetização e letramento e a importância do letramento digital e midiático. Como as escolas, como os educadores podem introduzir esse tipo de letramento? Quem quer começar? Quer começar? Pode começar, pedagoga. Então, eu vou começar com alfabetização e letramento, tá, pedagoga? Ok. Outra pedagoga. Eu vou para multiletramento, então. Combinado. Combinado. Quando a gente fala em alfabetização, hoje a gente fala muito do sujeito do aprendizagem integral, da educação integral. O que é isso? Tá. Quando a gente fala da aprendizagem integral, a gente não está preocupado só com que ele escreva e leia. A gente está preocupado com o psíquico dele, com o emocional. A gente está preocupado com um indivíduo completo. A diferença, assim, de maneira bem rasa, tá? Entre alfabetização e letramento, o letramento é a aplicabilidade. Então, é o interpretar, é ele ler um texto e saber qual a intenção daquele texto, se gerou uma dúvida, se foi um questionamento, se foi uma crítica. Isso seria um letramento. A alfabetização já são os processos cognitivos de ler, escrever, identificar os códigos das letras, dos números. Então, assim, de maneira bem simples, seria bem essa diferença. Então, vamos pensar que a alfabetização é o aprender e o letramento é o aplicar tudo aquilo que eu aprendi. Legal. Então, não necessariamente, qual que é a nossa dificuldade hoje enquanto adultos? As pessoas que são alfabetizadas, mas que não conseguem ler um texto, que têm dificuldade de interpretação. Então, é nesse letramento aí que a gente precisa agir na alfabetização, para que ela faça sentido, para ele acomodar aquelas informações e aplicá-la ali para o contexto da vida real. Certo, Pro? Certo, Pro, é isso Gostei da mesmo. explicação, Pro. A aluna entendeu, tá? A aluna entendeu. Então, é o conceito da Magda Soares, né? Exato, Que a gente estava conversando mais cedo. Mas trazendo o multiletramento, já que a gente entendeu a diferença, né? De letramento e alfabetização. Isso, lembrando que multiletramento está sendo essencial para os vestibulares. Muito. Você que fez Unicamp, como é o Então. vestibular da Unicamp? Difícil. Brincadeira. Imagino. Mas é importante pensar no multiletramento enquanto estratégias de textos multimodais. Exato. Então, a gente tem vários tipos de textos que não é só o texto convencional, papel, né? Que a gente olha lá, embora eu seja uma amante dos livros, dessas doentes que cheiram livro. Quem não conversa com emoji, gente? Quem aqui nunca mandou um emoji como resposta? Exatamente. Não tem como você não pensar no multiletramento. Não faz nexo. Eu sou a fã número 1 Não, e tá a tudo bem? gente tem que interpretar os emojis. Exato. Vocês assistiram a série Adolescência. Adolescência? Nossa, ela combina muito, né, com o nosso tema Nosso de tema. hoje. Gente, Uhum. a gente tá muito atual. A gente tá Muito. muito atual, muito atual. Muito conectado, né? Isso. Cortamos ela, tadinha. Pra
problema. Vai lá. Mas pensando nesses textos multimodais em que a gente está pensando em vídeo, em que a gente está pensando em tantos elementos, né? Vídeo com legenda, reels, formato de 1 minuto e meio, 3 minutos. O que é o podcast? Sim. Né? Que é um outro formato de texto também. Então, pensar em multiletramento é pensar nesses diferentes tipos de textos que a gente precisa saber identificar, interpretar, se relacionar com esses diferentes tipos de textos, né? A Roxane Rojo, ela fala de um conceito assim de ler e escrever é muito além do que você realmente só ler e escrever. Exato. É como você atribuir significado cultural para aquilo que você tem construído, né? E aí, até pegando um gancho do que você falou de alfabetização e o analfabetismo funcional, que veio uma notícia que bombou aí em maio, né? Exato. E esse mesmo instituto que fez essa pesquisa, o INAF, eles trouxeram um dado que eles fizeram uma pesquisa, na verdade, um teste de letramento digital junto. E aí, por exemplo, até o 5º ano, os alunos, 68% dos alunos até o 5º ano, eles não possuem um nível bacana de letramento digital, é um nível baixo. E o que era o teste? A gente foi procurar saber, né? Falei, não, mas espera aí, que de repente o negócio é difícil para os meninos, né? Mas não, é assim, é fazer o cadastro num site de e-commerce, é conversar numa rede social, como interpretar esse texto. É coisa boba, é buscar informação. Mas como que isso se contradiz com os meninos hiperconectados? E aí entra a série adolescência. Se você não tem um bom letramento digital, mas está muito conectado, está fazendo o quê? E aí sai da parte legal, de parceria da tecnologia, para uma parte problemática. Então tem que ter o equilíbrio. Porque é como na rua, né? Você deixa a criança andando na rua, é um problema? Depende. Ela está com um adulto? Legal. Então ela pode ver as placas, ela pode conhecer, ela pode se entreter. Se ela tá sozinha, muita coisa ruim pode acontecer. Exato. Eu acho que vai por esse sentido, né? E eu acho que para fechar, assim, a minha ideia aqui, quando eu li a minha primeira palavra, não sei se vocês lembram da primeira palavra que vocês leram. Não. Eu lembro da experiência da primeira palavra. Você lembra? Eu lembro. Eu não me recordo. Eu lembro da minha primeira professora, que isso marca, né? Mas da primeira palavra... A minha primeira palavra foi a placa pare, da rua. E olha, uma sílaba complexa. Pare. Ó. Entendeu? Eu li, e aí tava no semáforo fechado, eu no carro com os meus pais, eu olhei e falei, não, pare. Aí minha mãe e meu pai, aquela festa. E aí, eu fico pensando hoje adulta, né? Que tristeza pra professora, né? Tá lá dentro da escola, me ensinando a ler e escrever, eu vou ler lá fora. Não sai nada. É porque é isso. Multiletramento é isso. A gente ensina dentro da escola pro mundo que é para além das paredes da escola. Sabe? Vai por esse caminho. E é muito legal os pais e as famílias terem consciência, né? De como funciona esse processo. Muitos não têm. Não tem, né? E aí, vamos falar agora sobre um tema que tem a ver também com a participação dos pais. Que é como motivar a leitura fora da escola. Como, né, a gente pode motivar esses estudantes a terem esse tipo de ação, de atitude fora da escola? Quais práticas a gente pode promover? E eu acredito que aqui um agente muito importante nesse processo é a família. Né? A família tem que ser um grande aliado. Eu começo falando de uma ideia que não tem custo. Biblioteca pública. Toda cidade tem uma biblioteca pública. É um excelente passeio em família para incentivar a leitura, para conhecer esses espaços que hoje estão cada vez mais vazios. É triste. Tem criança que nunca foi numa biblioteca. Não conhece o cheiro daqueles livros guardados, né? Então, a primeira dica seria o passeio na biblioteca pública da sua cidade. Seja ela qual for, sempre vai ter. Gostei muito Sempre vai dica. ter, sempre vai ter. E cultural assim, ainda, cultural. né? Cultural. Outra dica que eu dou, principalmente para os pequenos, é os filhos espelham os pais. Então, eles precisam ver os pais lendo. Nossa, verdade. Porque ver os pais muito no celular e vamos ver no celular lendo, que tal, né? No Kindle. Exato. Então, a outra dica muito importante é essa aí, é fazer a leitura presente. Vai fazer um bolo, chama a criança, mesmo que ela não seja leitora, ela vai identificar que ali tem alguma letra, ela vai identificar por que nesse texto tem número. Olha quantos questionamentos numa simples receita. Então, trazer essa criança para dentro do mundo letrado de casa é muito fácil. A gente tem em todos os cômodos da casa tem um ambiente letrado. Que seja uma revista, que seja um livro, sempre vai ter. Então, eu sugiro a biblioteca, não deixem de conhecer a biblioteca da sua cidade. E segundo aí, mostrar o exemplo. Gostei muito disso. Eu conheço uns pais que eles levaram uma criança para uma clínica em São Paulo para fazer alguns testes de TDAH, dislexia. E aí a mãe acabou questionando pro médico, né? A minha filha,
o meu filho gosta muito de ler. Minha filha não. Não vejo a minha filha lendo. Ler para ela é uma dificuldade. Pedir para ela sentar e fazer uma atividade é muito, muito, né, custoso, doloroso. E aí o médico... Às vezes fica até estressante para a própria criança, né? Fica um processo completamente estressante, desgasta a relação mãe-filha. E aí o médico questionou a mãe. Mãe, a senhora lê? Nossa. Aí ela, não tem esse hábito. Como você quer que a sua filha leia se ela nunca te viu lendo? Mari, tem um outro ponto que é muito importante nesse aspecto. É respeitar o gosto de leitura da criança. Também. As crianças, elas têm... Ela já tem personalidade desde que nascem ali. Então, a gente precisa respeitar, porque é através daquele gosto que a gente vai incentivar para partir para outros gêneros, para outros títulos. Então, se a criança gosta de carrinho, oferta livros que vão falar de carrinho, não tem problema. É a partir dali que você vai conseguir introduzir outros tipos de livro. Então, respeitar já o gosto leitor dela, mesmo na infância, é importante. Começar de algum lugar, né? Exato. Não precisa ser o mais difícil, né? Começa por um gênero que faça mais sentido. Exato, um personagem que ela gosta muito. É um incentivo, parece que não, mas é. É ali que ele vai querer, na próxima vez, escolher um livro que seja do mesmo tema, mas são novas palavras, é um novo repertório, são novas imagens, é um novo número de páginas. Então, não é só simplesmente um livro, ele traz, assim, um monte, né, Pro? Um monte de questões que vai além só da leitura, né? Tem toda uma questão corporal, da criança saber se posicionar, da pegada do livro. A gente pensa que não, mas o simples fato dela passar uma página de livro, ela já trabalha tantos músculos das mãos que a gente acha que é um movimento bobo, e não é. Ela trabalha a pegada de pinça, que a gente chama de psicomotricidade. Então, tudo isso é trabalhado em uma única leitura, mesmo que seja leitura por imagem. Então, respeitar esse gosto aí na primeira infância é muito importante, né? E até para gerar vínculo, né, afetivo, porque às vezes os pais estão muito preocupados em estabelecer rotina. Isso. E quando a rotina é legal, eu acho que é importante para criança, mas quando a gente traz a palavra rotina para leitura, fica chato. Então, eu traria a palavra frequência. Vamos fazer isso de uma forma frequente, legal, numa receita de bolo, né, diferenciado? Eu lembro quando eu era criança, meu irmão não lia ainda e eu lia, e a gente lia junto os mesmos livrinhos na hora de dormir. Isso era tão bom. E eu acho que eu traria outras 2 dicas, que é ler em lugares diferentes. Criança gosta muito de cabaninha, de ir num lugar diferente num parque, e você levar o livro, isso faz muita diferença, porque você tá em outro lugar. E eu acho que Ao invés, talvez, de sempre levar um brinquedo com um livro, ou só um livro um dia, Hoje né? nós temos muitos livros interativos, que você mexe, você muda o final da história. Se isso vá para a página 30, se aquilo... Que são livros interessantes, né? E eu acho que outra prática legal, aí para os maiorzinhos, talvez, né? Por exemplo, eu tenho um blog desde 2010, gente. Ele é um blog secreto, tá? Ninguém pode ter acesso ao meu blog, que ele é um blog diário. Então, às vezes, a prática do diário é uma prática de escrita e de leitura, e que você pode fazer isso digital, e aí você nem perde, né? Você vai acompanhando as suas memórias, assim. Então, faz sentido, né? Muito bom, muito bom. E aí, a gente já tá caminhando pro final. Passou muito rápido, né? Muito. A gente tem tempo ainda? Tem? Então tá. Ai, que bom. Vamos falar, então, sobre senso crítico, né? Que é a alfabetização, né? Acompanhada da interpretação do contexto, que é o letramento. Ela fornece aí a capacidade de, né, interpretar, de pensamento crítico. E por que é tão importante a gente desenvolver essa capacidade do pensamento crítico na infância, desde a infância? Algumas pessoas falam, não, vamos introduzir a interpretação só lá na frente, né? Não faz sentido agora. Por que desde a infância a gente tem que carregar essa habilidade? Nós somos mergulhados no mundo de fake news. Então, um cidadão crítico, ele vai saber identificar o que é uma fake news, o que não é uma fake news, onde ele vai conseguir buscar novas informações. Então, toda essa preocupação de criticidade na infância é o que vai trazer embasamento para ele ler uma crítica, fazer uma crítica do que ele leu. Se a gente não tem como base metodológica do professor criar os cidadãos críticos na leitura, na escrita, como que vai ser esse adulto? Vai aprender a identificar uma notícia falsa só lá no ensino médio? É muito tardio. E digo mais, nem só a notícia, né? Porque, assim, os adolescentes hoje, né, usam a inteligência artificial
para o estudo. Nossa, muito bem colocado. Como, Exatamente. como criticar a informação? Como fazer perguntas boas para que a inteligência artificial te retorne com dados que são de fato verdadeiros? Até porque a gente que educa a inteligência artificial, Exato. a gente que conta pra ela, você viajou, você delirou, viu, Iá? Muda essa informação, traz uma informação com referência de fulano, né? Exato. Como ajudar o chat a referenciar a informação que você pede para ele? E é muito tardio a gente pensar só que as séries finais da educação básica precisam estar preparadas para isso. Pelo contrário, lá que o nível dela de criticidade vai estar mais apurado, né, Pro? Exatamente. A gente precisa começar aí. Como que a gente trabalha isso na infância? Apresentando 2 notícias de fontes diferentes. Então, eu pego o jornal de um local e um jornal nacional falando da mesma notícia. Então, vamos escutar a mesma informação em pontos diferentes? Como foi a linguagem usada nesse jornal e nesse? Então, tudo isso é trabalhado na infância. Claro que a gente vai se preocupar com a qualidade do texto, né? A gente não vai trazer uma notícia de 12 mortos. Não, mas a gente pode falar, de repente, de uma notícia de uma árvore que foi arrancada. Então, a pessoa que pediu para tirar a árvore tinha problema no encanamento, as folhas estavam gerando problemas. Já para na outra notícia, a retirada da árvore só impactou a questão do ambiente. Então, a gente começa a trazer essas particularidades dentro do contexto da idade, mas obedecendo aí para criar cidadãos com visões distintas de uma mesma informação, né? É muito importante, né? E até para educação infantil, né? Que na educação infantil eles estão na fase do porquê. Porque o tempo todo, né? Quem convive com criança sabe. Às vezes eles perguntam coisas até te esgotar. Não param de perguntar, né? Não, e aí você já não tem mais respostas. Então, às vezes, a ideia é que a gente continue estimulando, mesmo sem resposta, que é difícil, né? Então, a gente continuar estimulando em vez de podar, porque a gente está educando pessoas para a democracia, né? Para viver socialmente, pessoas que precisam realmente se posicionar e também entendendo que essa criança ela é um sujeito de direito. Exato. Então, ela sendo um sujeito de direito e que a gente precisa colocá-la na sociedade, né? E que a gente já tem ela ali, então, como a gente não ignora esse fato? Porque às vezes a gente quer só falar assim, ó, abafa aqui, para que a gente passe por cima com tudo que a gente tem para transmitir de saber acumulado. Mas, na verdade, como que você que chegou agora pode construir com a gente o que a gente já tem feito ao longo de milhares de anos? A Disney tem trago muito isso, Mari, nas releituras dos filmes. Novas perspectivas dos personagens. O Rei Leão, quando a gente assistiu o filme do Mufasa, a gente vê o Scar de outro lado da história. Então, a ideia é justamente essa, a gente ter a mesma história com diferentes olhares para daí sim a gente ter a nossa criticidade aí, independente de qual seja a idade. Então, uma sugestão aí, passa o mesmo filme com 2 finais diferentes. A gente tem aí muitos livros aí infantis que trazem a mesma... O Polígono aborda muito isso. Nos nossos livros de leitura, os nossos são recontos. Então, quando ele vai ler... É muito legal, gente. Leiam os livros paradidáticos de leitura do Polígono. Já fez a propaganda dela. Vou dar um exemplo para vocês. Olha que simples. No nosso livro do Rato do Campo e do Rato da Cidade, a gente conhece a história o quê? Que o ratinho foi lá para a cidade, que ele ficou assustado e que ele saiu muito feliz com a moradia dele do campo. Já no nosso material, a gente trata o que além da história? A diferença alimentar, a industrialização dos alimentos na cidade, no campo, os alimentos que não são tão industrializados. Então, é esse tipo de leitura. Então, a gente precisa ofertar essas comparações. Então, é muito importante a gente ler a mesma história com finais diferentes, personagens diferentes, para já ir criando novos olhares, novas perspectivas e não entender que tudo começa e termina do mesmo jeito. Então, se eu li essa reportagem aqui hoje, ok. Será que é ok mesmo? Aonde mais eu posso ir para ter mais informações para saber que é aqui mesmo? Então, isso começa na infância. E até você trazendo isso, eu tô pensando, né? Quando as fábulas foram criadas, que você tá trazendo o caso do livro paradidático do Polígono, né? Quando as fábulas foram criadas lá atrás, a gente estava tentando trabalhar a moralidade. Então, a gente estava pensando sobre isso, né? Como que a gente ensina, como que a gente educa pessoas, não só crianças. E depois ela foi sendo destinada cada vez mais às crianças, né? E o trabalho que isso vem sendo desenvolvido
ao longo do tempo, é um trabalho significativo. Muito. Então, é muito legal você trazer realmente as histórias, porque é uma forma de se identificar, de olhar com empatia, de fazer jogo social, porque com 4, 5 anos, as crianças estão muito nos momentos dos jogos simbólicos. Exato. Então, é quando elas se colocam no lugar do outro para tentar fazer o jogo, né? Quando você brinca de ser professora, para ver como a professora se sentiria. Então, é muito legal mesmo trazer as histórias para construir também criticidade. Não, e esse embasamento vai ser depois aquele adulto que, quando receber um produto quebrado, ele sabe fazer uma carta de devolução de um produto, ele sabe os direitos que ele tem com relação àquilo, aquele produto que ele comprou. Então, se a gente não torna isso um processo diário, a gente fica isolado, sem a questão do direito, sem saber. Então, é importante a gente sempre trazer lados diferentes de uma mesma história, de uma mesma música. A gente pode até, por exemplo, trabalhar os animais. Sim. Eu posso ter o mesmo cachorro da mesma raça que ela, e o meu cachorro vai ter um comportamento e o dela vai ter outro. Então, trazer essas particularidades para o dia a dia da sala de aula é muito importante. Haja criatividade, né? Aí uma hora desafio, né? Usar a inteligência a nosso favor. Ela lá traz muitas ideias, muitos recursos. Então, alimentá-la lá ajuda muito. Dia do pedagogo, dia da criatividade. É mais ou menos isso. Não, vocês são muito criativos, demais mesmo. Eu não tenho assim, tem que pedalar um pouco para trazer esses exemplos. Muito bom, gente, demais. Nossa, eu sinto que eu aprendi muitas coisas legais com vocês. Vocês trouxeram insights diferentes, dicas diferentes. Quero agradecer por essa conversa e quero também dar um espaço para que vocês possam, além de se despedir, trazer algumas últimas informações, dicas ou que vocês acham que são relevantes, que vocês vêm percebendo, vivenciando nos contatos, né, com as escolas, nas experiências que vocês, né, têm com os estudantes, que vocês já tiveram, que vocês observam que se permanecem. Olha, eu queria agradecer aqui a Mari e você pela companhia aqui pedagógica aí no assunto. Eu acho que a gente nunca falou, de novo, vou ser um pouco repetitivo, mas a gente nunca falou de tanto tempo de educação integral. E a gente tem repetido essa fala o tempo todo, educação integral, educação integral. Como que a gente vai fazer isso na aplicabilidade ali no dia a dia na escola? Por meio dos projetos. Então, se a gente identifica um calo no sapato da escola, é por meio do projeto que a gente vai trabalhar. Então, se a gente está com um problema de bullying, se a gente está com um problema de falta de leitura das famílias, se a gente está com uma dificuldade de entregas de tarefas, é por meio dos projetos, com intencionalidade, com um objetivo bem estabelecido que a gente vai agir. Então, tá com uma dificuldade aí na escola, senta com a equipe, vamos desenvolver um projeto, vamos mobilizar aqui a nossa comunidade, que certamente esse calinho pedagógico vai ser solucionado aí no final. Não vou nem falar problema, vou falar calinho pedagógico. Gostei. Pedagogo não fala problema, fala desafio. É isso, desafio. É diferente. Mas eu também gostaria de agradecer. Foi um prazer te encontrar, viu, Kézia? Obrigada pelo convite, Mari. Acho que, pensando na perspectiva de finalizar, né? Educação, para mim, crianças, né? Cada uma carrega dentro de si um mundo inteiro de possibilidades de crescimento, de desenvolvimento, né? E como nós, professores, estamos aqui trabalhando na mediação dessa potencialidade, de tudo que ele tem para desenvolver. Então, para mim, né, deixando uma mensagem final para os pedagogos no Dia do Pedagogo, acho que parabéns para todo pedagogo, porque educar é um ato de coragem, é um ato de amor e é um ato que é para a liberdade, né? É para a liberdade, é para a criticidade, é para a construção de uma sociedade melhor. Gostei. Educar é um ato de amor. Muito bom. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia. Espero que esse conteúdo tenha, de alguma forma, te tocado, que você possa, né, criar aí um plano de ação, se você for educador, para construir projetos que tenham intencionalidade, para que vocês possam reservar momentos individuais com seus estudantes, para que vocês possam conhecer as dores e os desafios deles, né? E principalmente falando de educação infantil quanto à alfabetização, né? Essas pedagogas lindas trouxeram vários exemplos muito, né, que são simples, né, no sentido de que não são elaborados, mas que precisam de vontade, de intenção, para que, se você, né, de fato colocar em prática, pode gerar bons resultados. E também aliado aí ao estudante, à família,
ao professor, aos gestores e a toda a comunidade escolar que precisam entender, né, a importância desses projetos. A gente agradece a sua audiência e continue acompanhando o Polígono nas redes sociais, no Instagram, que a gente sempre, né, tem várias novidades acontecendo. E muito obrigada e até a próxima!